Vamos aguardar para verificar se a professora Nathalie ela retorna, só para que ela faça as considerações finais, né? Que o tema foi de grande valia, então o tempo passou muito rápido. Então, para que a professora Nathalie ela possa aí se despedir, possa fazer as considerações finais, eu abri essa nova live aqui para que a gente possa encerrar. Vamos aguardar ela entrar. De repente, a professora Nathalie tem até algum ponto a mais que ela queira trazer para nós, não é? Deixa eu só convidá-la aqui. Deixa eu só aguardar a professora Nathalie. Só aguardando, professora Nathalie. Já convidei. Ei, Peço desculpas, professor, é que o Instagram ele é indelicado, né? e E é, o tema é tão gostoso que a gente passa falando aqui, poderia falar horas sobre o tema, né? Então, devolvo a palavra para a professora Nathalie aí para fazer as considerações finais acerca do assunto. Então, já desde logo a palavra está concedida. eu não vou tomar mais muito tempo de vocês, não. É só mesmo para qual que é, primeiro lugar, agradecer a todo mundo, agradecer o amável convite. Foi um prazer participar, né, Muito da agradeço. conversa, mas sobretudo a minha ideia aqui é mostrar para todos como a gente pode encarar um fenômeno jurídico de um ângulo diferente. E muitas respostas que a gente procura, a gente acha que se a gente mudar um pouquinho o olhar. Sim, O exercício que a gente fez juntos aqui não demandou grandes esforços teóricos para sim. ver. Foi o quê? Foi a gente lembrar de alguns pensamentos, foi revisitar uma obra bastante conhecida, né? Eu não esqueci de deixar para vocês depois, o autor é o Mark Galanter, quem fala de acesso à justiça, quem fala sobre litigiosidade, a leitura, ele foi a pessoa que teve a pesquisa mais relevante e que inaugurou todo um movimento nos Estados Unidos que repercutiu nesse livrinho verde amado, Sim. que a gente tanto gosta. E o Mark Gallagher mesmo a gente estuda muito pouco no Brasil. E ele ainda é vivo, ainda produz. Maravilhoso ele. E o... Então, qual que é a minha ideia aqui? Às vezes a gente muda só um pouquinho a forma de olhar, a gente acha muita coisa interessante. É E, de verdade. repito, o positivismo, ele é útil, ele só não serve para tudo. Sim. Ele tem que ser usado, bem usado, ele tem que ser bem conhecido, ele tem que ser bem entendido para a gente tirar dele o que ele tem de melhor para nos oferecer. Que ele tem tudo Professora, eu bom, posso abusar um pouquinho da senhora? Porque claro. também tem uma situação que me causa um pouco de perplexidade hoje na atualidade, que com as novas diretrizes, enfim, dos cursos de direito, as propedêuticas elas têm cada vez mais sido deixadas de lado, não é? E aí é um ponto que eu gostaria que a senhora, porque muitos alunos estão aqui assistindo, de informar, porque as propedêuticas, né?
O aluno acabou de ingressar na universidade e fala, para que eu vou estudar isso? Mas é exatamente disso que nós estamos falando hoje, não é? É através disso que talvez a gente possa modificar o nosso olhar para o acesso à justiça, não é, professora? Não só do acesso à justiça, mas de muitas questões que a gente percebe que a gente chegou em situações que a gente não consegue compor. Mas assim, vamos por partes de novo. Tá. Como é que a gente... Qual que é o grande ponto? Primeiro, por que é o que eu falo, quanto à importância das propedêuticas. O pessoal fala, não é perfumaria jurídica. Aí eu falo assim, gente, quem que gosta da vida sem perfume? É verdade. Eu gosto. Vocês gostam? Eu prefiro a vida perfumada, né? Exceção feita quem tá com Covid ou quem tem alguma deficiência neural e não consegue sentir cheiro, porque tem gente que não consegue, né? E tá tudo bem. Sabiam que tem essa deficiência, gente? Tem gente que não sente cheiro? Tem. É uma causa de afastamento de cozinheiro, inclusive. Direito do trabalho ilumina a vida das pessoas, gente. Mas o que a gente percebe? A vida não existe sem graça. E o que a gente acaba percebendo? Existe uma sabotagem, digamos assim, porque outro nome não me ocorre melhor. De repente alguém pode lembrar aí uma expressão um pouquinho mais suave, né, para me ajudar. Mas assim, você diz no primeiro ano, olha, introdução ao estudo do direito é importante. Vamos ler a teoria do professor Miguel Reale, teoria tridimensional. Vamos entender a zetética do professor Tarso Sampaio Ferraz. Vamos estudar, enfim, o direito quântico do professor Goffredo da Silva Telles. Enfim, a corrente que vocês lembrarem. Aí chega o professor na primeira aula e fala, e você ainda está formando o teu ponto de vista, você acabou de sair do vestibular, você está super suscetível àquele curso, e de repente alguém diz assim para você, isso tudo é besteira. Aí você faz, epa, em quem que eu acredito? E depois, ao longo da tua graduação, nunca você viu nenhum professor aplicar a teoria tridimensional. Você nunca ouviu nenhum professor falar da aplicação da zetética. Nunca ninguém falou da lógica do terceiro incluído aplicável ao direito, que está dentro da física quântica, que está apropriado pelo direito quântico. Aí o que você fala? Aí o que acaba acontecendo? Nossa cabeça funciona por prioridades. É assim. Por mais que você tenha achado o professor de introdução ao estudo do direito, a professora de filosofia do direito interessantíssimos, você não consegue ligar as coisas. Sim. E se a gente não liga, a gente não vê utilidade. A gente fala, isso é bonito, mas não nos serve. Então, se é bonito e não nos serve, por que eu vou perder meu tempo pegando, de repente, um livro que é muito complicado que eu vou perdendo a habilidade de ler, não que ele seja um livro difícil, é que a gente acaba ficando destreinado de ler esse tipo de obra, porque quando a gente passa no vestibular, a gente lê obra bem mais difícil. Não é? A gente lê romances super complicados, ou a gente tá craque em interpretação de texto. Só que a gente vai ficando tão acostumado com esse texto técnico jurídico, que primeiro a gente odeia, depois a gente ama, que depois a gente pega um outro livro, uma outra obra com uma outra proposta, você faz, já não tá na minha zona de conforto, não vou ler. A dogmática ela é uma zona de conforto, de fato, né? A dogmática é de conforto. E ela foi difícil. O pessoal fala, mas a dogmática é fácil. Mentira. Mentira. Quem aqui não sofreu horrores para lidar com a dogmática? Eu quero que alguém me fale, olha, não, eu peguei de primeira. Não. Raciocínio subsuntivo? Nossa, peguei assim, ó. Não conheço. Não, claro foi que não. todo um processo sofrido. Você incorporou, só que você incorpora. Isso tem tanto reforço que vira uma coisa natural. Exatamente. Vira natural, você naturaliza. É aquilo. Hoje em dia as pessoas, assim, eu tô vendo o professor Bruno super elegante, engravatado, mas eu aposto que a primeira vez que ele vestiu uma gravata não foi uma coisa muito... tipo, meu Deus do céu, o que é essa linguiça no meu pescoço? Mas depois a gente pensa, poxa vida, essa gravata me deixa mais elegante, ela representa um status, depois você nem pensa mais. Você simplesmente põe a gravata, aí você aprende a fazer esse nó bonito, que eu não sei fazer, né? Aí você faz esse nó super bonito, triangular que ele fez, e pronto.
Exatamente. Eu não sei se o que eu estou dizendo para você faz sentido, mas Não, perceba, claro. a gente vai sendo moldado e aquilo, o conhecimento teórico, isso é um problema da faculdade de Direito. A gente conta para o nosso aluno que a teoria e a prática são segregadas. Isso não é verdade. É. Como eu disse, a teoria formata, a nossa teoria é muito pior, porque ela formata como nós olhamos. A gente olha de um jeito, de uma forma tão potente que você não percebe. Isso é muito Exatamente. complicado. Você não tem consciência que você pensa assim. É um primeiro Exatamente. ponto. Segundo ponto, que é muito importante. Se você não tem, se dizem para você, ostensivamente, durante 5 anos, que perfumaria não interessa, que isso tudo é difícil, que não se aplica, o que você vai fazer? Você é estudante de direito, independente de você ser jovenzinho ou ser a sua segunda, terceira, 15ª graduação, não importa. O que você vai fazer? Você é iniciante. Isso é besteira. Por mais que racionalmente você se convença que é importante. E por melhor, mais artista, mais mago, mais deuso tenham sido seu professor, sua professora. Muitas vezes você tem uma professora fantástica de ED que você só se encontra no primeiro ano. No último ano você nem lembra mais como ela se parece. A não ser que ela Aliás, tenha um cabelo é, cor-de-rosa. Se ela mudar para cabelo roxo, você nunca mais encontra. aliás, existem inclusive instituições que praticamente as propedêuticas estão já não existem mais, né? Elas estão sendo tratadas dentro. Então, você vai tratar de filosofia do direito, trata dentro de, sei lá, teoria do crime, lá em direito Sim, penal. 2 né? aulas. É um negócio um pouco absurdo, né, professora, para a gente. Sim, Porque o que acontece? Isso me preocupa muito também, a análise crítica dos nossos alunos, né? A gente não forma sim, robôs. Eu, no meu primeiro dia de aula, eu sempre indico para os meus alunos o livro do Pedro Demo, né? Argumento de autoridade e autoridade de argumento, não é? Eu acho que é sim. um livro que é base para o estudante, é base para a vida, né? É base para a vida. Será que eu vou acreditar naquele doutrinador porque ele é aquele doutrinador ou porque o argumento dele me convence, não é? Pois é. É, E é é, uma coisa. E o que a gente acaba percebendo, se a gente não é educado para enxergar a cultura que informa o direito, essa consciência a gente vai perdendo. sim. Porque mesmo que a gente tenha o trabalho de falar, o que que o nosso aluno... Eu lembro muito bem, quando eu comecei a dar aula no mestrado, que eu tinha uma aluna que falava assim, mas o STJ diz isso. Eu falava, gente do céu, eu acho que eu vou jogar o meu Miguel Reale no lixo. Porque não adianta, contra o argumento de autoridade, Uhum. e tem uma coisa bastante interessante, que pelo menos é uma tendência de estudo, e a gente tem que olhar para isso. Até porque isso conquistou 4 Nobéis de Economia. 4. Que são as ciências comportamentais. A gente tende a acreditar em quem a gente respeita. É o argumento, por isso que o argumento de autoridade ele é tão potente. Porque a gente se vincula em quem a gente confia. Primeiro, você confia nos seus amigos, mas depois a gente aprende a confiar em determinadas autoridades. Então, se o ministro falou, é verdade. Você consegue construir, com base em muita reflexão, padrões de julgamento diferentes. Mas isso demanda todo um reforço por meio de educação, porque a nossa tendência é confiar em quem, acreditar em quem a gente confia. Por que será que tem tanto comercial com ator popular? O Exatamente. ator está em alta, ele está... Porque funciona, gente. Da mesma forma, o nosso ator quem é? É o ministro, é o desembargador, é aquele E, grande professor, aquela exatamente. grande Eu costumo brincar com professora. os meus alunos, que eu falo para os meus alunos o seguinte: olha, qualquer dia eu vou entrar aqui e vou falar, tomem nota, as condições da ação são banana, São. abacaxi e limão.
não é? Isso. E vão acreditar. Exatamente, Porque o exatamente. a nossa percepção, ela é fundamentada em determinados gatilhos. E a gente também não tem consciência deles. Por isso que a gente gosta tanto do que é fácil, do que é simples. Sim, A gente gosta de coisas simples. Por quê? A gente não precisa pensar. verdade. Assim, quando a gente fala que pensar dá trabalho, gente, isso é real. O teu cérebro, nosso cérebro, ele consome em torno de 25 a 30% da energia de ATP. Não sei se vocês lembram o que é isso. Mas depois que você faz toda a digestão, todo o teu corpo produz energia. É para isso que serve o intestino. Ele é uma usina produtora de energia. Da energia que o corpo produz pela digestão, de 25 a 30% vai para o cérebro. Ou seja, é sócio, né? Vai Sim, tudo para lá. Prestar atenção gasta muita energia. Qual que é a tendência? Por que que nós sobrevivemos? Somos, né, partindo de Darwin. Por que que conseguimos sobreviver na natureza? Porque muita coisa a gente não demanda de atenção para decidir. É a Nathalie que está falando? Não. São 4 ganhadores de prêmio Nobel de economia. Então é o que eu falo, não perfeito. precisa acreditar em mim. Acreditem nessas autoridades, que essas É, autoridades são boas. exatamente, perfeito, professora. Acho que a gente Ah, a gente fica até amanhã se brincar sim, aqui. e muito agregador de fato, porque acho que falta essa discussão, falta esse fomento aos estudantes sobretudo aos estudantes da graduação. É, Sim. e eu, na medida do possível, através de grupos de estudos, através de até extra-instituições, eu tenho me empenhado, porque eu ainda acredito, sou um amante do direito, sou um amante aí da academia, acho que a academia pode contribuir e muito para a modificação da realidade social. Por isso que Uhum. agradeço imensamente a participação da doutora, peço até desculpas porque até ultrapassou o Imagina. prazo que nós havíamos combinado, né? Algumas situações me vieram na cabeça, eu falei, olha, eu preciso porque às vezes, né, professora, vindo de alguém tão gabaritada quanto a senhora, os alunos se conscientizem de fato que é necessário ter essa análise crítica, não é? Não é porque o STF deu uma decisão. Eu costumo dizer que ao STF é dado a oportunidade de errar por último, não é? Sim. É o máximo, mas eu não sou obrigado a concordar com a decisão do STF, desde que eu tenho argumentos, né? Desde que eu tenho argumentos, né? O Sim. achismo tem que deixar muito de fora da academia. Por isso, E, professora, mais uma vez, rendo minhas homenagens à senhora. Espero muito em breve tê-la aí novamente na UAB para falar com os alunos. Tenho certeza que todos aqui, já comecei a receber várias mensagens no WhatsApp, dando feedbacks positivos. ai, que ótimo. Então, deixo aqui meu muito obrigado em nome próprio, em nome da OAB de Santo André, em nome da doutora Andréa Tartucci, presidente da OAB de Santo André. Eu agradeço mais uma vez ao convite tão amável, à audiência aqui que nos acompanhou com tanta atenção. E só uma última coisa, até Claro, para que você falava, que só para a gente encerrar claro, mesmo, claro. a gente precisa resgatar o gosto pelo debate. Sim, Discutir sim, não é desrespeitar. sim. Temos um longo trabalho pela frente. Sim. E, sobretudo, né, professor? E, sobretudo, afastar o sensacionalismo, afastar o senso comum, não é? Sim. Isso muito nos atrapalha, muito nos atrapalha. Eu costumo dizer que cada um tem o seu espaço, não é? Sim. Eu fico muito, não constrangido, mas resignado quando na academia me trazem jornalista sensacionalista para falar de um determinado caso. Eu acho que não é o ambiente, não é o ambiente, sobretudo por alcançar os estudantes de graduação. Então, Uhum. faço essas ressalvas, não é? E mais uma vez, muito obrigado pela participação, agradeço Foi um ao prazer. público. Muito obrigado, Foi um professora. prazer. Muito E obrigado.
precisando, estamos à disposição. O pessoal achou bem interessante. Em havendo a disponibilidade, é só conversar. Eu vou, inclusive, deixar no status hoje, inclusive deixar marcado o Instagram da professora, porque ela dá várias dicas de estudo para concurso público. Sim. Eu tenho muitos alunos aqui que me acompanham e estão nessa jornada. Acho de grande valia, inclusive eu sou um acompanhante assíduo lá das dicas, acho muito importante essas dicas. Então, é isso, professora. Deixo um abraço para a senhora, um excelente final de semana. Para nós, para todos. Para nós. Muito obrigado a todos os participantes aqui. E até a próxima, professora. Até a próxima. Um abraço grande beijo para todo mundo. Bom fim de semana. E leiam os números. CNJ é de graça. Sim. Em vez de ficar no Instagram, vai ler o CNJ. Sim. Né? Obrigado, em vez de ficar fazendo fofoca do Facebook. Tá? Obrigado. Um grande beijo, tchau, gente. Tchau, até logo. Tchau, tchau.